Minha chefe me humilhou na frente de todos, e um mês depois, ela me chamou de doutora. O cheiro de café queimado e papel velho no escritório da Tech Solutions era familiar, quase reconfortante, mas naquele dia, ele tinha um toque amargo, quase metálico, que sufocava a garganta. Era uma quinta-feira cinzenta, o céu de São Paulo parecia chorar em gotas finas que escorriam pela janela da sala de conferências, refletindo a atmosfera pesada que se instalara em meu peito desde o momento em que recebi o e-mail convocatório para a reunião de alinhamento estratégico da equipe. Essas reuniões com a doutora Cristina, minha chefe, nunca eram um bom sinal, especialmente quando eu era a única analista sênior de dados a ser chamada para apresentar. Uma sensação gélida premonitória percorreu minha espinha. A sala de conferências com suas paredes de vidro fumê e a mesa de mogno imponente que parecia ter sido esculpida de uma única árvore milenar, estava cheia. Todos os olhos curiosos, alguns mal disfarçando a satisfação antecipada pelo espetáculo que sabiam que Cristina iria protagonizar, outros com um brilho de compaixão mal disfarçada estavam fixos em mim. Senti as palmas das mãos suarem frio, um suor pegajoso e incômodo, enquanto caminhava até a ponta da mesa. O projetor, um modelo de última geração que piscava em azul no teto, exibia um infográfico colorido que eu havia passado as últimas 2 semanas aperfeiçoando. Ele não era apenas um gráfico, era a culminação de meses de análise profunda, cruzamento de variáveis e detecção de padrões complexos. Mostrava a correlação intrínseca entre o engajamento dos usuários e a percepção de segurança de dados em nosso novo aplicativo, o SecureNet. Era um projeto que eu liderava com paixão, quase obsessão, por acreditar na sua importância para a sustentabilidade da empresa. Era, de fato, o meu bebê, fruto de noites mal dormidas, de cafés intermináveis e de inúmeras revisões, cada pixel, cada linha de código, cada conclusão. Foi ponderado e revisado por mim. Doutora Cristina, com seu blazer de alta costura cinza chumbo, que parecia ter sido desenhado para intimidar, e um sorriso que não alcançava os olhos. Segurava um relatório, o meu relatório, entre o polegar e o indicador. Ela o segurava com a ponta dos dedos como se fosse um pedaço de lixo, um papel sem valor, sujo ou contaminado. Suas unhas perfeitamente esmaltadas, um vermelho sangue vibrante que contrastava dramaticamente com a palidez de seus dedos. Pareciam garras afiadas contra o branco imaculado da folha. Ana, ela começou, sua voz escorrendo veneno, lenta e deliberada, quase cantada, fazendo com que cada sílaba caísse como uma gota de ácido corrosivo, corroendo não apenas o papel, mas também a minha alma. Você realmente acha que isso aqui é aceitável? Que este, emaranhado de gráficos e conjecturas sem base sólida é o que esperamos de alguém em uma posição de analista sênior de dados nesta empresa? Em uma empresa como a Tech Solutions que preza pela excelência e pela inovação. Ela fez uma pausa dramática, um momento calculado para maximizar o impacto, percorrendo a sala com um olhar gélido, buscando a aprovação tácita dos outros. Os presentes executivos e colegas de outras áreas baixaram a cabeça ou fingiram observar a tela do computador à sua frente, imersos em um silêncio constrangedor, evitando a todo custo o contato visual comigo. Era um espetáculo cruelmente orquestrado, e eu era a protagonista involuntária, a vítima indefesa no centro do palco. Meu coração martelava no peito, um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos, abafando qualquer outro som na sala. Tentei engolir em seco, mas minha garganta estava seca, arranhando como se eu tivesse engolido areia. Doutora Cristina, eu posso explicar a metodologia detalhadamente. A coleta de dados foi rigorosa, e a análise preditiva mostra claramente que estamos em risco de... Comecei, a voz falhando, mais fraca e menos confiante do que eu gostaria que fosse. Era um erro, eu sabia naquele instante, justificar-me no meio da tormenta, tentar raciocinar com um predador. Ela me cortou com um movimento da mão, um gesto de desprezo que me atingiu como um tapa físico, embora não houvesse contato. Explicar? Não há nada a explicar aqui, Ana. Não há espaço para metodologias ou análises preditivas, quando o que temos é isto. Isto não é trabalho de alguém que merece um lugar nesta equipe. Isso não é nem mesmo o trabalho de alguém que entende o básico de análise de dados. É amadorismo, puro e simples. Aliás, ela continuou, seu tom subindo um oitavo, carregado de uma teatralidade que só ela, com seu ego inflado e sua necessidade patológica de dominar, conseguia sustentar. Você não passa de uma amadora sem qualquer qualificação real. Uma curiosa com um diploma genérico talvez. Mas sem a profundidade, a inteligência, o pedigree acadêmico e profissional que a Tech Solutions exige de seus líderes e especialistas. Francamente, Ana, você é uma decepção. Minhas bochechas queimavam com um fogo infernal.
Não era apenas a crítica ao trabalho, era um ataque pessoal e direto, uma desqualificação total da minha capacidade, da minha inteligência e da minha existência profissional. Senti os olhares pesarem sobre mim, alguns com pena, outros com um brilho de escárnio que me cortava a alma. Rodrigo, da equipe de marketing, um homem que eu sabia que Cristina detestava e que constantemente tentava minar, parecia quase feliz com a minha desgraça. Ele sempre a via como um obstáculo à sua própria ascensão, e eu, como seu protegido, embora eu nunca me sentisse assim, apenas um peão em seu jogo de poder, era uma extensão do seu alvo. Aquele momento, a humilhação pública e calculada, era o ápice de meses de hostilidade velada e sabotagem sutil. Para compensar o tempo que perdemos com esta bobagem, ela finalizou, deixando o relatório cair na mesa com um barulho seco que pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Um silêncio carregado de tensão e desconforto. Vai e pegue um café para todos. E faça direito desta vez. Use grãos frescos e cuidado para não queimar. Aquela frase, vai e pegue um café para todos, era a gota d'água que transbordou o copo de minha paciência, a linha que eu não permitiria ser cruzada. Não era a crítica por mais ácida que fosse, não era a humilhação por mais excruciante que fosse em público, mas a ordem banal condescendente que me rebaixava a uma servente, que negava tudo que eu tinha trabalhado para ser, todo o meu esforço para construir uma carreira baseada em mérito e inteligência. A cor sumiu do meu rosto, e o rubor anterior deu lugar a um frio glacial que percorria minhas veias, um frio que endureceu não apenas minha expressão, mas também minha resolve. Meus olhos, que antes ameaçavam lacrimejar, se tornaram duros, focados na figura impecável de Cristina, uma figura que naquele instante parecia repulsiva em sua crueldade. O silêncio na sala se estendeu, quase palpável, enquanto eu tentava processar a avalanche de emoções que me atingiam. Raiva, humilhação, desamparo, mas, acima de tudo, uma determinação fria, cortante e feroz começou a nascer no fundo do meu ser, uma promessa silenciosa de que eu nunca mais permitiria que alguém me tratasse daquela forma. Respirei fundo, sentindo o ar pesado e empoeirado do ar-condicionado arranhar meus pulmões. O cheiro de metal e café queimado parecia impregnar cada célula do meu corpo. Olhei para o relatório amassado na mesa, um símbolo da minha desvalorização. Depois, percorri com o olhar cada membro da equipe, um por um. Via neles o reflexo da minha própria insegurança e daquela humilhação pública. Mas também via a passividade, o medo de se manifestar, o silêncio cúmplice que era quase tão doloroso quanto as palavras diretas de Cristina. Ninguém interveio. Ninguém disse uma palavra em minha defesa, nem mesmo um pigarro de desconforto. E naquele momento, com uma clareza cristalina que me atravessou a alma, entendi que estava sozinha. Não havia cavaleiro em armadura brilhante para me salvar daquela masmorra emocional. Eu precisava me salvar e o faria. Com licença, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar do tremor interno que abalava minhas entranhas. Peguei o relatório amassado, não para jogá-lo fora com um gesto de raiva, mas para alisá-lo com as pontas dos dedos, como se estivesse acariciando uma ferida aberta, mas que logo seria um catalisador para algo maior. Eu não vou pegar café, doutora Cristina. Eu estou saindo. O choque nos rostos da equipe foi quase cômico em sua uniformidade. Parecia que todos tinham ensaiado a mesma expressão de surpresa. Até mesmo Cristina, por um breve instante, perdeu a compostura que mantinha com tanto afinco. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e o sorriso sarcástico, seu mecanismo de defesa e ataque, vacilou, dando lugar a uma expressão de pura perplexidade. Saindo? Ana, o que você pensa que está fazendo? Esta é uma reunião obrigatória, e você tem uma função aqui, mesmo que não a desempenhe a contento. Estou pedindo demissão, respondi, minha voz ganhando força a cada palavra que saía dos meus lábios, como um trovão distante que se aproxima inexoravelmente, prenunciando uma tempestade. E para seu conhecimento, doutora Cristina, este emaranhado de gráficos e conjecturas sem base, que você acabou de denegrir com tanto prazer é, na verdade, o resultado de uma pesquisa aprofundada e multidisciplinar sobre a qual eu vinha trabalhando há meses. E coincidentemente, esta mesma pesquisa é também o tema central da minha tese de doutorado em Ciência de Dados e Ética de Inteligência Artificial. Uma tese que, a propósito, eu defendo na próxima semana, diante de uma banca de especialistas que tenho certeza, verão o valor e a relevância do meu trabalho. Um murmúrio de espanto percorreu a sala, como um sussurro coletivo de incredulidade. Rodrigo, o colega de marketing, deixou cair a caneta no chão com um baque que parecia exageradamente alto no silêncio da sala. Cristina ficou branca como um lençol, o batom vermelho sangue parecendo ainda mais vibrante e grotesco em contraste com a palidez de seu rosto.
Sua mandíbula, antes tensa e altiva, caiu ligeiramente, e pela primeira vez desde que a conhecia, vi um vislumbre de medo genuíno em seus olhos. Medo de quê? De ter cometido um erro colossal? De ter humilhado a pessoa errada, a pessoa que talvez fosse sua ruína? De ter subestimado a mulher à sua frente? Tese de doutorado? Ela gaguejou, a voz fina e quase inaudível, desprovida de sua habitual arrogância. Mas, você nunca mencionou que estava cursando um doutorado. Que isso era uma preocupação sua ou que tinha essa aspiração. Não havia necessidade, doutora Cristina. Meu trabalho deveria falar por si. Meu desempenho e minhas contribuições eram o que importavam. Mas parece que nem mesmo isso é suficiente para alguém que prefere julgar pela superfície e pela ausência de títulos sonoros que ainda não tive tempo de exibir ou de alardear. Rebati com uma pontada de sarcasmo amargo que eu não sabia que possuía, uma nova faceta da minha personalidade emergindo da dor. Virei-me para a equipe, meus olhos percorrendo cada rosto. Desejo a todos boa sorte com a Tech Solutions. Espero sinceramente que encontrem alguém qualificado o suficiente para entender o que está realmente acontecendo com os dados de vocês, antes que seja tarde demais. Porque o que está por vir, se não for corrigido, será muito mais grave do que um infográfico mal compreendido. Saí da sala de conferência sem olhar para trás, sentindo os passos da minha saída ecoarem em cada batida do meu coração, um ritmo forte e constante. A cada passo, o peso da humilhação diminuía e a adrenalina de ter me defendido, de ter jogado minha bomba cuidadosamente cronometrada, me dava uma sensação de leveza, poder e libertação que eu nunca imaginei ser possível. Ao passar pela minha mesa no Open Space, onde antes eu me sentia um número, peguei minha bolsa, meu laptop pessoal, que continha todos os meus estudos e minha tese, e um pequeno porta-retrato com uma foto desbotada da minha avó. Ela, com seu sorriso sábio e seus olhos gentis, sempre me dizia para nunca baixar a cabeça, mesmo quando o mundo parecia querer pisar em mim e me esmagar. Cheguei em casa, o apartamento pequeno e aconchegante no bairro da Bela Vista, um refúgio de paz da selva corporativa. Joguei a bolsa no sofá, sentindo meus músculos relaxarem pela primeira vez em horas, e me sentei, sentindo um misto avassalador de alívio e pavor. O que eu havia feito? Larguei meu emprego, o único que eu tinha, a minha fonte de sustento, por causa de um momento de raiva e orgulho. Mas então, a imagem do rosto de Cristina, pálido e chocado, com a mandíbula caída, veio à minha mente com uma nitidez perturbadora, e um sorriso genuíno. O primeiro do dia, despontou em meus lábios. Não me arrependi. Aquele ambiente tóxico, a microgestão constante, a inveja disfarçada de crítica construtiva, tudo havia se tornado insuportável. Um peso que eu não aguentava mais carregar. Minha tese era minha fuga, meu plano B de emergência, mas também meu plano A, o meu verdadeiro caminho, para uma vida onde meu valor não seria determinado por uma chefe insegura e malévola. Liguei para minha melhor amiga, Sofia. Ela atendeu no segundo toque, a voz animada, cheia de energia contagiante. Ana, e aí, como foi a apresentação do seu infográfico? Eles adoraram, né? Sabia que você ia arrasar, sua genial. Sofia, eu disse, minha voz ainda um pouco trêmula pela emoção recém-experimentada, eu pedi demissão. E eu lancei uma bomba sobre a doutora Cristina. Um silêncio chocado se seguiu na linha, tão espesso que eu podia quase senti-lo. Você fez o quê? Ana, você pirou? É a sua única fonte de renda. E o seu doutorado? E o aluguel? Você tá bem? Me explica isso direito, mulher. Contei a ela tudo, cada detalhe minucioso, desde o cheiro de café queimado que impregnava o ar da sala de reunião até a ordem humilhante de pegue café para todos. E a minha revelação final sobre a tese de doutorado. Sofia ouviu em silêncio, sem interrupções, e quando eu terminei de narrar os eventos, houve uma pequena pausa, carregada de emoção. Ana, ela disse, e eu me preparei para a repreensão, para o sermão sobre impulsividade e decisões precipitadas. Você é demais. Eu te disse que aquela mulher era uma víbora, uma cobra disfarçada de executiva. E você, minha amiga, é uma rainha. Mandou ela pro inferno com estilo, com um toque de elegância e inteligência que só você tem. As palavras dela foram um bálsamo para minha alma ferida. Saber que eu tinha o apoio incondicional de alguém, que o que eu havia feito não havia sido apenas um ato impulsivo e irrefletido, mas uma libertação necessária, me deu ainda mais força e convicção. Ela me perguntou sobre a defesa da tese. Está tudo pronto, Sophie. Só preciso de alguns ajustes finais na apresentação e ensaiar mais algumas vezes para estar perfeita. É na próxima quinta, às 10 da manhã, na universidade. Eu vou estar lá, ela prometeu, a voz cheia de entusiasmo.
Vou fazer barulho, levar faixa, chamar a imprensa, fazer uma festa na frente da universidade. Mentira, mas vou estar lá, na primeira fila, torcendo por você com toda a minha força. Você é incrível, amiga, e merece o mundo. Os dias seguintes foram uma mistura vertiginosa de euforia e ansiedade. Eu passava horas a fio revisando minha tese, polindo cada slide da apresentação, cada gráfico, cada argumento. Meu tema, ética em algoritmos de recomendação de mídia e seus impactos sociais e políticos na sociedade contemporânea, era complexo, sim, mas incrivelmente relevante para o cenário atual, onde a inteligência artificial molda cada vez mais nossas vidas e percepções. Eu havia utilizado dados reais, anonimizados e com o consentimento apropriado, é claro, para demonstrar como vieses algorítmicos poderiam, inadvertidamente ou intencionalmente, amplificar desinformação, radicalizar opiniões e polarizar a sociedade. Era um trabalho que ia muito além de gráficos bonitos e métricas vazias. Era sobre o futuro da nossa interação com a tecnologia, sobre a responsabilidade social das grandes corporações de tecnologia, algo que a doutora Cristina, com sua visão míope focada apenas em métricas de curto prazo e lucros rápidos, nunca havia compreendido em sua esreza. Recebi um e-mail do RH da Tech Solutions, polido e formal, pedindo para que eu fosse buscar meus documentos de rescisão. A gerente de RH, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, que sempre foi gentil e discreta, me recebeu com um olhar de preocupação e solidariedade. Ana, eu sinto muito por como as coisas aconteceram, ela disse baixinho, oferecendo-me uma xícara de chá de camomila, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Sua saída foi, inesperada, chocante, mas francamente compreensível. Eu vi o que aconteceu na reunião. Ninguém merecia ser tratado daquela forma. Sua empatia foi um alívio inesperado, um oásis no deserto de hostilidade que eu havia enfrentado. Obrigada, Patrícia. Eu aprecio muito suas palavras. Mas era hora de ir. Eu não conseguia mais respirar naquele ambiente. Ela me entregou a papelada e, enquanto eu assinava os documentos de rescisão, hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Ouvi dizer que você está defendendo seu doutorado. Eminência? Ciência de dados, certo? Um tema tão importante, especialmente agora. Sim, eu confirmei, um brilho de orgulho em minha voz que eu não pude conter. Na próxima semana. Estou um pouco nervosa, mas confiante. Patrícia sorriu, um sorriso genuíno e encorajador. Que maravilha, Ana. Fico muito feliz por você. Olha, não sei se é do seu interesse, mas a nossa área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, está sempre procurando talentos excepcionais, principalmente alguém com um foco tão específico e crucial em ética de inteligência artificial. O Dr. Alencar, nosso chefe de P&D, está sempre reclamando da falta de pesquisa aprofundada e da ausência de especialistas com uma visão humanística nessa área. A Tech Solutions pode ter seus problemas, e eu não vou negá-los, mas o P&D é um mundo à parte, com uma cultura muito diferente. Deixe a porta aberta caso você mude de ideia sobre trabalhar aqui novamente. Não com a Cristina, claro, ela não tem mais voz ativa lá, mas talvez em outra área, onde seu talento seja verdadeiramente valorizado. Ela me entregou seu cartão pessoal. Pense nisso, doutora Ana. Parabéns antecipados pelo seu grande feito. Aquela conversa com Patrícia foi um raio de esperança, uma luz no fim do túnel que eu não esperava encontrar. Não apenas pela potencial oportunidade de emprego, mas pela validação. Patrícia, que estava ali há anos, que conhecia a cultura da empresa e o valor do meu trabalho, reconheceu meu potencial. Talvez eu não estivesse tão perdida e sem rumo como temia. O dia da defesa da tese finalmente chegou, com um sol forte e brilhante que contrastava com a quinta-feira cinzenta da humilhação. O auditório da universidade, embora menor e mais intimista do que uma sala de conferências corporativa, parecia imenso naquele momento, cheio de expectativas. Minha banca, composta por 3 professores renomados na área de inteligência artificial e ética, sentou-se à mesa, seus olhares sérios e inquisitivos, mas também com um certo ar de antecipação. Sofia estava lá na primeira fila, com um sorriso encorajador e um polegar para cima. Meus pais, que haviam viajado horas de carro para estar presentes, pareciam nervosos, mas seus olhos brilhavam com um orgulho que me aquecia a alma. Comecei minha apresentação, a voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando confiança e fluidez a cada slide que passava. Eu falava com paixão e convicção, explicando cada conceito complexo, cada gráfico detalhado, cada implicação ética dos algoritmos de recomendação. A pesquisa era robusta, os dados eram claros e as conclusões eram contundentes. Quando abri para as perguntas da banca, estava pronta.
Eles me desafiaram, me questionaram, mas eu respondi a cada ponto com segurança e precisão, baseando-me em minha pesquisa exaustiva e em meu profundo conhecimento do tema. Após quase 2 horas de apresentação e debate intelectual, eles me pediram para sair da sala enquanto deliberavam sobre meu destino acadêmico. A espera foi excruciante. Cada minuto parecia uma eternidade, cada segundo um martírio. Senti meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir. Quando finalmente me chamaram de volta, a presidente da banca, doutora Helena Mendes, uma figura imponente e respeitada em sua área, sorriu calorosamente. Seus olhos azuis brilhando. Ana Silva, ela anunciou, e as palavras ressoaram no auditório como sinos festivos, uma melodia de triunfo que me preencheu. Por unanimidade, a banca aprovou sua tese com distinção e louvor, considerando-a um trabalho original e de extrema relevância. É com grande satisfação e orgulho que a declaramos doutora em Ciência de Dados e Ética de Inteligência Artificial. Um aplauso irrompeu no auditório, misturado com os gritos de Sofia. Ela pulou da cadeira, gritando e batendo palmas como se tivesse ganhado na loteria. Meus pais me abraçaram, os olhos marejados de felicidade e alívio. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo, finalmente caíram, não de tristeza ou humilhação, mas de pura alegria, alívio e uma sensação de dever cumprido. Eu havia conseguido. Eu era, oficialmente, a doutora Ana Silva. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e eventos. Fui bombardeada com mensagens de parabéns de colegas, professores e até de pessoas que eu mal conhecia, convites para palestrar em conferências e simpósios, e até algumas propostas de emprego de universidades renomadas e centros de pesquisa de ponta. O LinkedIn, que eu raramente atualizava, explodiu com novas conexões, mensagens de admiração e elogios ao meu trabalho. Minha tese, que eu havia apresentado como um infográfico inútil para a doutora Cristina, foi elogiada por sua originalidade, rigor metodológico e relevância prática. Recebi um convite para publicar um artigo em uma revista científica de alto impacto, um sonho de todo acadêmico. Uma semana depois da defesa, fui almoçar com Sofia para celebrar minha nova etapa. Eu te disse, ela exclamou, brindando com um copo de suco de laranja natural. Você nasceu para isso, Ana. Sempre soube. E agora, o que vai fazer? Vai dominar o mundo da ética de inteligência artificial? Ainda não sei ao certo, eu respondi, um sorriso relaxado e em paz no rosto. Mas estou avaliando algumas opções muito interessantes. A Patrícia do RH da Tech Solutions me convidou para conversar com o Dr. Alencar, o chefe de P&D de lá. Ele parece realmente interessado no meu trabalho e quer me apresentar um projeto. E há uma vaga em uma startup de tecnologia verde que usa inteligência artificial para monitoramento ambiental, o que me parece fascinante e alinhado aos meus valores. Enquanto conversávamos e nos divertíamos, meu celular tocou, vibrando na mesa do restaurante. Era um número desconhecido, com o prefixo da Tech Solutions. Hesitei, um frio na barriga, mas atendi. Doutora Silva? Uma voz ansiosa, que eu reconheci como sendo de um advogado júnior do departamento jurídico da Tech Solutions, perguntou do outro lado da linha. Sim, quem fala? Eu disse, mantendo a voz firme e profissional, apesar da curiosidade crescente. Aqui é do departamento jurídico da Tech Solutions. Doutora Cristina. Bem, ela nos pediu para contatá-la. Há uma situação urgente e gravíssima que exige sua atenção imediata. Lembra-se daquele problema potencial de vazamento de dados que a senhora alertou em seu relatório? Aquele que ela disse que era uma bobagem sem fundamento? Minha respiração engatou na garganta. O vazamento de dados. Eu havia incluído essa vulnerabilidade potencial no meu relatório, alertando sobre a falta de um protocolo de ética de inteligência artificial e de segurança em certas funcionalidades de engajamento do aplicativo. Cristina havia ignorado meus alertas, considerando-os exagerados e desnecessários. A profecia havia se cumprido. Sim, eu me lembro perfeitamente, eu disse, sentindo o pulso acelerar com a revelação. Bem, ele aconteceu. E em uma escala que não prevíamos, muito maior do que qualquer simulação. Milhões de dados de usuários foram expostos e comprometidos. A imprensa está enlouquecendo, o conselho está em pânico, os acionistas estão furiosos. Precisamos da sua expertise, doutora. Urgentemente. Ninguém mais na empresa tem o conhecimento que a senhora demonstrou possuir sobre o assunto. Senti um misto de satisfação sombria e uma pontada de preocupação genuína. Não era o momento para comemorar a desgraça alheia, mas a ironia era gritante e inegável. A mesma empresa que me humilhou publicamente, a mesma chefe que me desvalorizou, agora vinha rastejando, desesperada pela minha ajuda para consertar a própria cegueira e arrogância.
Entendi, eu disse, mantendo a voz profissional e fria, sem transparecer qualquer emoção. Vou analisar a situação e as implicações. Por favor, envie-me todos os detalhes por e-mail, incluindo o escopo exato do vazamento e as ações que já foram tomadas. E informe aos seus superiores que minhas horas de consultoria externa para resolver uma crise dessa magnitude serão, digamos, substanciais, e com pagamento adiantado. Desliguei o telefone e olhei para Sofia, que me observava com os olhos arregalados, antecipando a notícia. O que foi? A cara daquele advogado estava de pânico total. A Tech Solutions. Aquele vazamento de dados que eu havia alertado, o mesmo que Cristina disse ser uma bobagem, aconteceu. E em grande escala. Eles precisam de mim. E doutora Cristina, Sofia, ela me chamou de doutora Silva, ponto. Um sorriso vitorioso e profundamente satisfeito se espalhou pelo meu rosto. Um mês depois da humilhação pública e da minha saída dramática, eu estava de volta à Tech Solutions. Mas não como a subalterna humilhada, a analista desqualificada. Eu era a doutora Ana Silva, consultora externa de crise, contratada por um valor que faria Cristina engasgar, para resolver a catástrofe que ela, em sua arrogância e miopia gerencial, havia ignorado e consequentemente criado. Meu novo escritório era agora uma sala privativa no andar executivo, com uma vista panorâmica deslumbrante da cidade, bem longe do cubículo apertado e barulhento onde eu antes me sentia presa e desvalorizada. Minha presença ali era um lembrete constante e doloroso do preço da arrogância e da importância de valorizar o conhecimento técnico e a ética. A primeira reunião com a equipe de crise, agora ampliada e desesperada, foi tensa e carregada de uma atmosfera fúnebre. O Dr. Alencar, chefe de P&D, estava presente, mostrando um apoio discreto, juntamente com o CEO da empresa. Um homem sério e visivelmente abalado pela dimensão do desastre. E claro, a doutora Cristina. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. O cabelo, antes impecável e elegantemente penteado, estava um pouco desgrenhado, e havia olheiras profundas e escuras sob seus olhos, denunciando noites de insônia e preocupação. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça constrangido, incapaz de me olhar nos olhos por mais de um segundo, desviando o olhar para a mesa ou para as janelas. Doutora Silva, o CEO começou, a voz carregada de gravidade e remorso. Agradeço imensamente por ter aceitado nos ajudar nesta situação tão delicada e crítica. Sua reputação na área de ética de inteligência artificial é exemplar, inquestionável. E seu relatório inicial, aquele que a doutora Cristina infelizmente não levou a sério, provou ser assustadoramente preciso, uma verdadeira premonição que deveríamos ter ouvido. Ele lançou um olhar reprovador e fulminante para Cristina, que se encolheu ainda mais na cadeira, parecendo ainda menor do que sua figura já diminuída pela crise. Eu assenti, mantendo uma postura calma, profissional e resoluta. Não havia espaço para emoções pessoais naquele momento. Minha prioridade agora é clara: mitigar os danos ao máximo e reconstruir a confiança dos usuários, que foi severamente abalada. Isso exigirá uma revisão completa e urgente dos protocolos de segurança de dados e, mais importante, uma implementação rigorosa e intransigente de princípios de ética de inteligência artificial em todas as etapas do desenvolvimento de produtos e funcionalidades. Algo que, como meu relatório original indicava e alertava, estava lamentavelmente ausente e subestimado nos processos da Tech Solutions. Durante as semanas seguintes, eu trabalhei incansavelmente, dedicando cada minuto do meu dia para solucionar a crise. Minha rotina era exaustiva, com reuniões intermináveis e análises complexas, mas imensamente gratificante. Eu liderava equipes multidisciplinares, apresentava estratégias de contenção e recuperação, negociava com especialistas externos em segurança cibernética e respondia a perguntas da imprensa, sempre com a aprovação e acompanhamento do departamento jurídico. É claro, o Dr. Alencar tornou-se um aliado valioso, admirado pela minha perspicácia e pela profundidade do meu conhecimento técnico e ético. Ele confessou que havia lido minha tese integralmente e a considerou um marco na área, um trabalho que deveria ser referência. Cristina estava presente em muitas dessas reuniões, mas sua voz estava silenciada, suas opiniões desconsideradas. Ela era uma sombra do seu antigo eu, observando de longe enquanto eu assumia o controle, desfazendo a bagunça que ela havia ignorado e negligenciado. Não havia prazer sádico em vê-la em apuros, apenas a satisfação tranquila de que a verdade, a competência e a ética haviam prevalecido sobre a arrogância e a negligência. Uma tarde, enquanto eu estava trabalhando em meu novo escritório, imersa em análises de dados, a porta se abriu timidamente, com um ranger quase imperceptível.
Era Cristina. Ela parecia ainda mais pálida do que o normal, e seus ombros estavam curvados, uma imagem de derrota. Doutora Silva, ela disse a voz quase um sussurro, sem o veneno ou a arrogância que eu estava acostumada a ouvir. Posso conversar com você por um minuto? É importante. Eu a observei por um momento, sentindo o peso de toda a história entre nós, de cada palavra cruel, de cada humilhação. Entre Cristina, eu disse, indicando a cadeira à minha frente, um gesto de cordialidade que paradoxalmente a fez encolher-se ainda mais. Ela sentou-se, as mãos apertando uma na outra no colo, os dedos brancos de tensão. Eu queria pedir desculpas, ela começou, e eu quase não a reconheci. Era a primeira vez que a ouvia falar sem a habitual fachada de superioridade e prepotência. Eu fui cruel e injusta. E cega. Seu trabalho sempre foi excelente, Ana. E eu deixei meu próprio orgulho, minhas inseguranças e minha necessidade de controle nublarem completamente meu julgamento. Por favor, me perdoe se é que é possível. Seus olhos estavam marejados e pela primeira vez vi uma vulnerabilidade genuína nela. Não era a Cristina que eu conhecia, a víbora corporativa. Era apenas uma mulher quebrada, confrontada com as consequências de suas próprias ações. Senti uma pontada de empatia, mas também a lembrança vívida da dor e da humilhação que ela me causou. A cicatriz ainda estava lá, mas não sangrava mais. Cristina, eu disse, minha voz suave, mas firme e carregada de autoridade, eu a perdoo. Mas algumas feridas levam tempo para cicatrizar. O que você fez foi inaceitável. Mas o importante é que você reconheça seus erros, enfrente as consequências e aprenda com eles para não repeti-los. Ela sentiu, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto marcado. Obrigada, doutora Silva. Eu realmente espero que você consiga consertar isso. Não apenas pelo bem da empresa, mas pelo bem de todos nós. Eu acredito na sua capacidade. Aquela conversa foi um divisor de águas. Não apenas para Cristina, que a partir daquele dia começou a demonstrar uma mudança notável em seu comportamento, tornando-se mais humilde e colaborativa, mas também para mim. A vingança que eu havia imaginado em meus momentos mais sombrios e dolorosos não tinha o sabor amargo que eu esperava. A verdadeira vitória era a validação do meu trabalho, o reconhecimento inquestionável da minha expertise e a liberdade de seguir meu próprio caminho, de acordo com meus próprios termos e valores. Cerca de 3 meses após o vazamento catastrófico, a Tech Solutions havia conseguido estabilizar a situação, graças ao meu trabalho e à dedicação das equipes que eu liderava. Meu plano de recuperação foi um sucesso estrondoso. A confiança dos usuários estava sendo lentamente restaurada, e a empresa estava implementando rigorosamente minhas recomendações de ética de inteligência artificial e segurança de dados, que agora eram prioridade máxima. Meu contrato de consultoria estava chegando ao fim, e eu tinha uma decisão importante a tomar sobre o meu futuro. O Dr. Alencar me chamou para uma reunião, um sorriso caloroso e genuíno no rosto, algo que raramente se via em altos escalões da Tech Solutions. Doutora Silva, ele disse, o CEO e todo o conselho de administração ficaram impressionados, para dizer o mínimo, com seu trabalho excepcional. Gostaríamos de fazer uma oferta formal. Uma posição de liderança estratégica, chefe da nova divisão de ética e governança de inteligência artificial, com total autonomia para implementar as políticas e as diretrizes que você julgar necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. Seria uma posição de vice-presidência com um pacote de remuneração à altura de sua expertise e impacto. A proposta era incrivelmente tentadora. A autonomia para moldar o futuro da inteligência artificial na empresa, o reconhecimento que eu sempre busquei, e um salário que me permitiria viver com grande conforto. Tudo era o que eu havia sonhado em minha carreira. Mas havia também a lembrança da humilhação, da cultura tóxica que permitiu que tal comportamento prosperasse por tanto tempo. Olhei pela janela do meu novo escritório, para a cidade se estendendo sob o sol, pulsante e cheia de possibilidades. Eu havia provado o meu valor. Eu havia conquistado o título de doutora. Eu não precisava mais me provar a ninguém, muito menos a uma corporação que só me valorizou na crise. Doutor Alencar, eu disse, sentindo a plenitude e a paz da minha decisão, agradeço imensamente a oferta e a considero uma honra. É, sem dúvida, uma oportunidade incrível e desafiadora. No entanto, decidi seguir um caminho diferente, um que está mais alinhado com minha paixão e propósito de vida. Ele me olhou visivelmente surpreso, mas com respeito. Diferente? Mas, doutora Silva, somos uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Com você aqui liderando essa frente, seríamos imbatíveis, a referência em inteligência artificial ética.
Eu sei, eu respondi, o sorriso nos meus lábios era genuíno e em paz. Mas minha paixão está na pesquisa e na educação. Aceitei uma posição como professora e pesquisadora titular na Universidade Federal, onde poderei continuar meu trabalho em ética de inteligência artificial, formar e inspirar novas mentes, e contribuir para a construção de um futuro tecnológico mais responsável e humanizado. Além disso, serei consultora para startups com um propósito social e ambiental mais alinhado aos meus valores. É o meu verdadeiro chamado, Dr. Alencar. A surpresa dele se transformou em um profundo respeito. Entendo. É uma perda imensa para a Tech Solutions e para a indústria, mas um ganho inestimável para o mundo acadêmico e para as futuras gerações de cientistas. Desejo-lhe todo sucesso em sua nova jornada, doutora Silva. E saiba que a porta da Tech Solutions, e especialmente a minha, estará sempre aberta para você, caso decida voltar ou colaborar de alguma forma no futuro. Saí da Tech Solutions pela segunda vez. Mas desta vez, não havia raiva em meu coração, nem humilhação em minha alma. Havia apenas uma profunda sensação de realização, de propósito e de liberdade. Carregava comigo não apenas um diploma, um título, mas a certeza de que havia me reerguido mais forte, mais sábia e mais alinhada com quem eu realmente era. Minha nova vida como professora e pesquisadora na universidade era exatamente o que eu precisava. As salas de aula cheias de estudantes curiosos e ávidos por conhecimento. As discussões intelectuais estimulantes e as infinitas possibilidades de pesquisa eram um contraste bem-vindo à microgestão asfixiante e à toxicidade corporativa. Eu tinha autonomia, respeito e a oportunidade de fazer uma diferença real no mundo, moldando o futuro da tecnologia de uma forma ética. Minhas aulas sobre ética de inteligência artificial eram sempre lotadas, e meus alunos me viam como uma inspiração, alguém que não apenas falava sobre o tema, mas o vivenciava e o defendia com paixão. Meses se passaram rapidamente, e a história da minha saída da Tech Solutions e da minha ascensão acadêmica se espalhou pelos círculos da indústria e da academia, tornando-se uma lenda. Eu recebia e-mails de antigos colegas, alguns expressando admiração e orgulho, outros pedindo conselhos e orientação. Cristina, por sua vez, foi realocada para uma posição menos estratégica dentro da Tech Solutions, perdendo grande parte de sua influência e poder. A empresa, sob nova liderança na área de dados e com um compromisso renovado com a ética, implementou minhas recomendações e começou a reconstruir sua imagem lentamente, mas de forma consistente. Um dia, enquanto eu palestrava em um congresso internacional sobre ética e inteligência artificial, apresentando um de meus estudos mais recentes, reconheci uma figura familiar na plateia, sentada na última fila. Era Cristina. Ela estava ali, atenta, com uma expressão séria e uma caneta na mão, anotando diligentemente o que eu dizia. Após a palestra, quando eu descia do palco, ela se aproximou hesitante. Doutora Silva, ela disse, a voz ainda um pouco hesitante e baixa, mas com um brilho inegável de admiração em seus olhos. Sua palestra foi brilhante. É inspirador ver o impacto que seu trabalho está tendo e a diferença que você está fazendo. Eu realmente aprendi muito com você, Ana. Mais do que eu imaginava. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno e sem mágoas. O passado, com suas dores e humilhações, havia ficado para trás. A verdadeira vitória não era sobre a queda dela, mas sobre a minha própria ascensão, sobre a minha resiliência. Obrigada, Cristina. É bom te ver aqui. E é bom ver que você está se interessando pelo tema. Ela me olhou, e eu percebi que a humilhação que ela havia infligido a mim havia, de alguma forma, servido como um catalisador para a minha própria transformação. Aquele momento doloroso, aquela afronta pública havia me empurrado, ironicamente, para o caminho que eu deveria ter trilhado desde o início. Eu me tornei quem eu era porque alguém duvidou do meu valor, mas mais importante, porque eu decidi acreditar em mim e lutar pela minha verdade. A vida seguiu seu curso, cheia de novos desafios e conquistas, tanto profissionais quanto pessoais. Minha pesquisa em ética de inteligência artificial ganhou reconhecimento internacional, e eu me tornei uma voz respeitada e influente no campo. Minha história na Tech Solutions se tornou uma lenda nos corredores da universidade e nos fóruns da indústria, um conto de resiliência, superação e triunfo. E pensar que tudo começou com um pedido de café. Um pedido que me redefiniu, que me impulsionou, que me transformou na doutora Ana Silva. Aquele dia eu não apenas perdi um emprego, eu encontrei a mim mesma, meu propósito e meu lugar no mundo. E um mês depois, a vida, em sua ironia sublime e perfeita, fez a minha chefe me chamar de doutora. E dessa vez com todo o respeito e admiração que eu merecia, e que ela finalmente aprendeu a demonstrar.
Aquele episódio foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Com o tempo percebi que a humilhação de Cristina, por mais dolorosa que tenha sido, foi o empurrão que eu precisava. Sem a segurança ilusória do emprego, fui forçada a encarar meus verdadeiros sonhos e ambições. A defesa da tese não foi apenas uma formalidade acadêmica, foi uma declaração de independência. Cada dia na universidade era um lembrete do quanto eu havia crescido. A liberdade de pesquisa, o contato com mentes jovens e brilhantes, a capacidade de moldar o futuro do conhecimento. Tudo isso era infinitamente mais gratificante do que qualquer cargo corporativo. Minhas publicações começaram a ganhar destaque, e eu fui convidada para ser pesquisadora visitante em instituições renomadas na Europa e nos Estados Unidos. O reconhecimento não vinha apenas de títulos, mas do impacto real do meu trabalho na comunidade científica e tecnológica. Certa vez participei de um painel de discussão em um evento global sobre inovação. O auditório estava lotado, e eu me vi compartilhando o palco com líderes de empresas de tecnologia, políticos e outros acadêmicos de renome. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem estudante, com os olhos brilhando de esperança, me perguntou: Doutora Silva, qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou em sua carreira e como superou? Olhei para a plateia, e por um instante, a imagem da sala de conferências da Tech Solutions, o rosto gélido de Cristina, a ordem do café, tudo passou pela minha mente como um filme antigo. Eu sorri. Meu maior desafio, foi aprender a valorizar minha própria voz e meu próprio conhecimento, mesmo quando outros tentavam silenciá-los ou desqualificá-los. Superei-o lembrando que a verdadeira qualificação não vem apenas de um título, mas da paixão, da dedicação e da coragem de defender o que se acredita. A plateia aplaudiu, e senti uma onda de energia me percorrer. Minha relação com Sofia se aprofundou. Ela, minha rocha, meu porto seguro, estava sempre lá para celebrar minhas vitórias e me consolar em momentos de dúvida. Nossas conversas agora giravam em torno de projetos ambiciosos, de como poderíamos usar a tecnologia para resolver problemas sociais, de como construir uma sociedade mais justa e equitativa. Ela, que sempre trabalhou em ONGs, me apresentou a um projeto de inclusão digital em comunidades carentes, onde a ética de inteligência artificial era fundamental para garantir que a tecnologia fosse uma ferramenta de empoderamento e não de controle. Decidimos colaborar, unindo minhas pesquisas acadêmicas com a experiência prática dela em projetos sociais. Meus pais, antes preocupados com a minha instabilidade profissional, agora eram meus maiores fãs. Meu pai, que sempre sonhou em ter uma filha médica ou advogada, finalmente entendeu que a doutora que eu me tornei era muito mais do que ele imaginou. Minha mãe, que sempre me incentivou a seguir meus sonhos, não importa o quão loucos parecessem, me lembrava constantemente da força que eu havia mostrado naquele dia na Tech Solutions. A mesa da sala de jantar, que antes era palco de discussões sobre minha carreira, agora era cheia de risadas e brindes às minhas novas conquistas. A Tech Solutions, sob nova direção e com uma reestruturação profunda impulsionada pela crise que eu ajudei a resolver, começou a me procurar novamente, mas desta vez, para parcerias. Eles queriam que a universidade que eu representava desenvolvesse programas de treinamento em ética de inteligência artificial para seus funcionários e que eu liderasse uma força-tarefa de pesquisa aplicada. A ironia não passou despercebida. Agora, eles estavam dispostos a pagar o preço que antes não queriam reconhecer. Eu aceitei, mas sob minhas condições, garantindo que a pesquisa fosse independente e que os resultados fossem transparentes e acessíveis ao público. Cristina, eu soube por terceiros, acabou saindo da Tech Solutions alguns meses depois, não por demissão, mas por uma reestruturação de carreira. Ela foi para uma empresa menor, em uma posição de menor visibilidade. Não havia alegria ou malícia em meu coração ao saber disso. Apenas a constatação de que a lei da causa e efeito é implacável. Às vezes, o maior castigo é a própria incapacidade de reconhecer e mudar. Minha vida se tornou uma teia de palestras em congressos internacionais, aulas na universidade, publicações em periódicos científicos, consultorias estratégicas para governos e organizações não governamentais e, claro, tempo para a família e para os amigos. Aquele incidente na Tech Solutions se tornou uma anedota que eu contava ocasionalmente, não com raiva, mas com uma dose de humor e reflexão. Era a história de como o momento de humilhação se transformou no maior catalisador da minha vida. Um dia, enquanto eu estava arrumando minha estante de livros no escritório da universidade, encontrei uma caixa antiga, empoeirada. Dentro dela estava o relatório amassado que Cristina havia jogado na mesa naquele dia fatídico.
Eu peguei, e com as pontas dos dedos, alisei as dobras. Olhei para os gráficos, para os dados que um dia foram bobagem. Agora eles eram a base de um campo de estudo em ascensão, a prova de uma visão que Cristina, em sua miopia, não conseguiu enxergar. Aquele infográfico, aquele emaranhado de gráficos e conjecturas, foi o alicerce da minha carreira. A prova de que a verdadeira inteligência e o verdadeiro valor não podem ser medidos por títulos vazios ou por um salário corporativo. Eles vêm da coragem de se levantar, de defender o próprio trabalho e de seguir o próprio caminho, mesmo quando todos os holofotes apontam para sua falha. E assim a doutora Ana Silva continuou sua jornada, uma jornada construída não sobre vingança, mas sobre autovalorização e um compromisso inabalável com a verdade e a ética. A história da humilhação se tornou o hino da minha vitória, um lembrete constante de que, às vezes, é preciso ser derrubado para descobrir a força para voar mais alto do que jamais se imaginou. Minha voz, antes silenciada, agora ecoava em auditórios por todo o mundo, inspirando outros a encontrar a sua própria. E o cheiro de café queimado? Ah, esse eu troquei pelo aroma doce e inebriante da liberdade e da realização. Cada dia era uma nova prova de que o título de doutora que eu havia conquistado era muito mais do que um reconhecimento acadêmico. Era um símbolo de resiliência, de transformação e de um futuro que eu havia ousado construir, apesar de tudo e de todos.